Graça e paz, irmãos, trazendo mais um estudo da nossa confissão de fé, Batista Reformado, e de 1689. O segundo capítulo e a segunda parte. Então a gente começa aqui em Salmos capítulo 5, versículos 5 e 6, que diz assim: Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos que praticam iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e aos fraudulentos. Então Deus abomina um mentiroso, fraudulento, que comete fraude, e o sanguinário, né? Então em Êxodo 34, 7 diz assim: que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até terceira e quarta geração. Veja bem que aqui no começo aqui ele diz assim, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Então em 1000 gerações ele guarda. Então é mais misericordioso do que justiça, né? Ele faz justiça, mas ele é misericordioso. Deus é misericordioso também, mas não deixa de ser justo. Ele é justiça, né? Então ele visitará até a quarta geração. No livro de Naum, capítulo 2, capítulo 1, aliás, versículo 2 e 3 diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Veja bem, Deus, como eu disse, Deus é justo. Então ele é zeloso e vingador. Vingador de quem? Dos que cometem os erros, que são inimigos, para a indignação de seus inimigos, né? Então, como a própria Bíblia diz assim, ai daquele que cair na mão de um Deus irado, né? Então o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. E aqui no 2 a gente vê assim, Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Somente Ele é autossuficiente em si e para si mesmo, e não precisa de nenhuma das criaturas que Ele fez, né? Nem dela deriva glória alguma, mas somente manifesta nelas, por elas, para elas e sobre elas a sua própria glória. Ele somente é a fonte de toda a existência, de quem através de quem e para quem são todas as coisas, tendo o mais soberano domínio sobre todas as criaturas para fazer por meio delas, para elas e sobre elas tudo quanto lhe agrada. Todas as coisas estão abertas e manifestas perante ele. O seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, de maneira que ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus pensamentos, em todas as suas obras e em todos os seus mandamentos. A ele são devidos da parte de anjo e de homens toda adoração, todo serviço e toda obediência que como criaturas eles devem ao Criador, e tudo mais que ele se agrada em requerer de suas criaturas. Veja bem, esse aqui, o que quer dizer esse texto aqui?
Deus, ele não precisa de nós. Sem nós, ele é Deus. Com nós, ele é Deus a mesma coisa. Ele continua sendo Deus a mesma coisa. Ele não precisa da sua criatura, né? O que devemos a Deus? Adorá-lo. Apenas adorar. Os anjos adoram a Deus, cantam louvores a Deus, louvam a Deus. Então Deus quer o nosso louvor, o nosso coração, a nossa gratidão sempre, porque nós somos criatura e não podemos nada de nós mesmos contra esse Deus tão poderoso. João 5:26 diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, o que Deus é eterno, ele deu ao Filho eternidade também, vida. Aquele que está no Filho está no Pai, aquele que está no Filho tem vida eterna. E todos que estão no Filho estão no Pai, com vida eterna. Salmo 148:3 diz assim: louve o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Então, excelso é além desse planeta, é além dos céus, né? Salmo 119:68 diz assim: tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. O salmista pede que Deus, tu és bom, Senhor, e faz o bem, ensina-me os teus decretos. Jó 22:2-3 diz assim: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. É aquilo que eu disse. Nós podemos ser sábios um monte, mas é para nós. Para Deus nós jamais teremos grande sabedoria, porque a sabedoria nossa vem de Deus. Ele é o criador da sabedoria, ele é o criador do amor. Não existe amor entre nós se Deus não colocar esse amor em nós. Não existe perdão em nós se Deus não perdoar. Não existe arrependimento em nós se Deus não dá esse dom que o Espírito Santo nos coloca para ter esse arrependimento. Deus é tudo e nós somos apenas uma figura. Ou, então veja aqui, Jó diz aqui: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Ante o sábio é só útil a ele mesmo, a si mesmo. Ou tem o todo-poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? É como assim? Você quer fazer o mal? Ou ele te escolhe. Ele te escolhe para o bem e para o mal. Nós somos escolhidos de Deus. Deus, ele fez nós. Então, algum mérito nós temos para quê? Para que Deus fez nós. Para que ele fez? Então, assim, não adianta nós querer ser aquilo que Deus não capacitou nós para fazer. Assim como ele criou o vaso de honra, ele criou o vaso de desonra também. E jamais um vaso de desonra vai se tornar um vaso de honra. E jamais aquele vaso de honra que ele criou vai se tornar um vaso de desonra. Romanos 11:34-36 diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que venha a ser restituído? Ou, veja bem, o que nós demos para Deus, né? Porque ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eterna. Amém. Daniel 4:25-34-35 diz assim: será expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem poder sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos
ao céu, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer que fazes. Veja bem, essa parte aqui é onde Nabucodonosor abusou tanto do poder dele, que ele era tão poderoso, dono do mundo, ele achou que aquele poder seria dele. E Deus mandou Daniel trazer essa profecia para ele. E você terá 7 tempos, 7 anos você vai virar bicho, vai comer com os porcos e criar pelo. E o que aconteceu foi, no final de 7 anos, ele criou... Deus deu entendimento para ele de homem, de novo, de ser humano, para que ele olhasse para cima e pudesse ver que o poder vinha de Deus e não dele. Aí ele dá essa graça a Deus aqui, ele dá essa graça a Deus. Aí ele reconhece quem é Deus, né? E o homem é nada. Em Hebreus 4:3 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Nada podemos encobrir da presença de Deus. Todo está como um sol do meio-dia na presença dele, embora você pode fazer à noite nas trevas, porque Deus não existe trevas para ele, né? Ezequiel 11:5 diz assim: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor. Assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Então, tudo que surge à nossa mente, Deus conhece, não é sem conhecimento de Deus, ele conhece todos, né? Atos 15:18 diz assim: diz o Senhor que faz todas as coisas conhecidas desse século, né? Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas deste século, ou eterno, né? É conhecido de Deus. Salmo 145:17 diz assim: justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Apocalipse 5:12-14 diz assim: proclamando em grande voz, digo, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza, sabedoria e força e honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Veja bem, então aqui, o que está no mar, embaixo da terra, onde estiver, toda criatura deve honra a Deus, a Cristo aqui, né? Então, todos louvando a Cristo pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém também. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Nesse ser divino infinito há 3 pessoas: o Pai, a Palavra, o Filho e o Espírito Santo. De uma mesma substância igual poder e eternidade, possuindo cada um uma inteira essência divina que é indivisível. O Pai de ninguém é gerado ou procedente. O Filho é gerado eternamente do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente. Então são 3 Santíssimos. É a Trindade, que um poder só, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são separados, né? Todos os infinitos, e sem princípio de existência,
Portanto, um só Deus que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas em relação às pessoas. Essa Trindade, essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Deus não pode ser separado do Pai, o Filho não pode ser separado do Pai, nem o Espírito Santo. São três santidades, né? Que há um só Deus, né? E não se divide em três pessoas, três poderes, né? 1 João 5, 7 diz assim: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Então, o Pai, Deus, a Palavra, Jesus e o Espírito Santo. Três, né? Mateus 28, 19 diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as gerações, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 2 Coríntios 13, 13 diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Êxodo 3,14 diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Mas Deus disse assim, vai lá e diz: eu sou. E diz assim: eu sou, me enviou a vós outro. Eu sou, mesma coisa que Moisés chega lá e diz ao povo de Israel: eu sou, mandou eu a vós outro, né? Ser um líder de vocês, né? João 14, 11 diz assim: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das boas obras. Aqui quando Jesus diz aos incrédulos, né, se vocês não crêem nas obras, crê em mim, né? Veja os milagres que eu já fiz, né? 1 Coríntios 8, 6 diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. João 1, 14, 18 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o Verbo era o Filho, né? E habitou entre nós em carne, né? Se fez carne, né? O Deus se fez carne e habitou entre nós, né? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. João 15, 26 assim, diz assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo dará testemunho de Jesus ao povo, depois que Jesus ressuscitou e foi sentar à destra do Pai, né? Gálatas, capítulo 4, versículo 6, diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Aqui nós terminamos, né, no capítulo 2, então, e deixamos o capítulo 3 para outra ministração, né, outra parte. Esse aqui a gente finda aqui. Que aproveite bem o estudo, que essa palavra venha tocar no coração de vocês, e se inscreva no canal, curte, compartilhe com as pessoas, com teus parentes, com os teus amigos, teus irmãos mais próximos, né, para que essa palavra, esse ensino
alcance mais pessoas, né? E a gente se encontra numa próxima, se Deus quiser. Deus Pai Todo-Poderoso nos abençoe hoje, amanhã e sempre, todos os dias de nossa vida. Glória a Deus. Até a próxima.